O Sr. Hirohito Kozawa, quando comprou aquelas terras, e plantou seu pomar, resolveu construir uma casa ali mesmo, para melhor cuidar da plantação. Quando se casou, tinha pouco dinheiro, então ficou morando ali com sua esposa Miho. Com o tempo, a situação financeira ficou melhor, e ele comprou um terreno na cidade, e lá construiu uma bela casa para sua família. Na época, Uzuki havia nascido, e ele queria um conforto maior. A casa do pomar era muito simples, as janelas eram cobertas com cortinas. Depois que a família do agricultor japonês se mudou para a cidade, a velha casa só seria usada para fazer refeições do Sr. Hirohito e de seus auxiliares. E foi lá, nessa casa, que Vitor chegou com a esposa e a filha dele. O homem estava deitado no chão, parecia desmaiado. Com cuidado, Vitor o pegou e o colocou na cama. A senhora Miho e a filha, Uzuki, que estavam assustadas, disseram que não sabiam o que havia acontecido, elas não estavam naquela casa. Conta a senhora Miho que seu marido não deixava que elas dormissem ali. Elas estavam na casa da família na cidade. A mulher disse que seu marido não havia aparecido na noite anterior. Elas ficaram preocupadas, pois Hirohito nunca havia feito isso antes, ainda mais na época das assustadoras aparições. Quando amanheceu, a senhora Miho queria sair e procurar o marido. Mas, com o receio dele chegar em casa e não as encontrar, ele poderia ficar preocupado e sair em busca delas. Com isso, a senhora Miho achou melhor esperar um pouco. Mas como o Sr. Kozawa não apareceu, a senhora resolveu ir até o pomar, levando Uzuki com ela, pois não queria que a menina ficasse sozinha em casa. Quando chegaram, viram Hirohito desacordado. Tentaram reanimá-lo, mas ele não respondia. Por essa razão, é que elas foram ao pomar, em busca de ajuda. Com a proximidade da noite, Vitor tentava acordar o Sr. Kozawa, enquanto a senhora Miho e Uzuki providenciavam algo para fechar as portas e janelas. Elas bem sabiam como agir naquele período. Vitor, percebendo que Miho e Uzuki se concentravam em dar mais segurança ao local, resolveu ajudá-las na tarefa. Depois de algum tempo, já anoitecido, o Sr. Kozawa foi recobrando a consciência, e viu Vitor ao lado dele, e surpreso, falou: "Vitor, o que está fazendo aqui?" O rapaz explicou quase tudo o que aconteceu, quando iria comentar que só o encontrou ali, porque a senhora Miho e sua filha Uzuki foram buscar ajuda para ele. O agricultor, tendo alguns breves períodos de memórias, falou: "Que horas são? Preciso ir para casa, tenho que proteger Uzuki e Miho." Vitor, acalmando-o, disse para não se preocupar, porque elas estavam ali, e preparavam algo na cozinha para comer. Enquanto ele estava cuidando dele, o Sr. Kozawa, em um semblante assustado, falou: "Não. Elas não podem ficar aqui, é muito perigoso. Temos que sair daqui imediatamente. As janelas estão sem cortinas, e aquele cão poderá nos atacar." Nesse momento, silenciou, e olhando para a palma de sua mão falou: "O que aconteceu com a marca?" Vitor, surpreso com aquilo que acabou de ouvir, falou: "Que cão? Que marca o senhor está falando?" Ainda confuso, e olhando para a palma de sua mão, Hirohito falou: "Acho que foi apenas um sonho, ou um pesadelo, não sei dizer." Naquele exato momento, Miho e Uzuki chegaram, porque ouviram a voz dele. Tentando entender tudo o que estava acontecendo, Vitor queria saber em detalhes. Pois o Sr. Kozawa também tinha a impressão de possuir uma marca na palma da mão. Mas, a presença de Miho e Uzuki interrompeu a conversa deles, e o rapaz teve que esperar, pois a família Kozawa se abraçou, e o assunto foi encerrado. A esposa e a filha se sentaram na cama, uma de cada lado dele. Vitor ansiosamente esperava que aquele momento fraterno terminasse, pois estava querendo dissipar suas dúvidas.
Após o breve período de abraços da família, Vitor perguntou: "O que aconteceu com o senhor? De que marca o senhor estava falando? E que cão seria esse que o senhor falou?" Tentando refrescar a memória, o agricultor japonês coçou a cabeça, depois começou a contar o que ele achava que foi apenas um sonho. Ele disse que no final da tarde, início da noite anterior, ele havia voltado das entregas que sempre fazia. Ali naquela casa do pomar, ele estava separando alguns pacotes de sacolinhas para os pêssegos, pois sempre havia algumas embalagens com defeito. Disse ele que uma sombra se aproximou da casa, e isso era por volta das 18 horas. Essa sombra, do nada, desapareceu. E aí, viu uma menina, que ele não conhecia. O Sr. Hirohito disse que perguntou à menina o que ela estava fazendo ali, naquela hora. Mas a menina não respondeu, apenas sorriu, e se escondeu atrás de uma cadeira. Então ele falou para ela que não é hora de brincar. E perguntou se a mãe dela sabe que ela está ali. A menina continuava sorrindo. Ele então foi até a cadeira, onde a menina se encontrava, e ela estava agachada, e olhando, sorria. O Sr. Hirohito estendeu o braço para pegá-la. Mas a boca da menina ficou com outro formato, e esticando, ficou com uma proporção muito grande. O sorriso inocente dela se transformou em uma risada maléfica, e ela se tornou uma criatura verde e cheia de verrugas. Os olhos estavam muito vermelhos, os dentes cresceram, e antes que pudesse fazer algo, aquela criatura pulou em cima dele, e o cobriu com um líquido viscoso, e aí, ele desmaiou. Quando acordou, já era noite. Viu a porta e as janelas abertas. Então, viu um enorme cão negro, que estava com a boca aberta, e rosnava com fúria, e em tom ameaçador, ficou olhando para ele. Nesse momento, uma dor alucinante tomou conta da mão dele. O Sr. Hirohito olhou para a palma, e viu um círculo. Dentro desse círculo, havia o número 7 no meio. Nesse momento, uma forte luz surgiu, e o Sr. Hirohito novamente desmaiou. Depois disso, nada mais viu. A não ser Vitor, que o olhava fixamente. A Sra. Miho, Uzuki e Vitor olhavam com espanto para o Sr. Kozawa. Uzuki, bastante amedrontada, falou: "Papai, uma menina virou um monstro. Estou com medo, não quero ficar aqui, vamos embora, por favor." Penalizado, ao ver a filha chorando desesperada, o Sr. Kozawa abraçou e falou: "Não, filha, foi apenas um pesadelo que o papai teve, não aconteceu isso." Os três então, em silêncio, se abraçaram. Era por volta das 21 horas, e Vitor se encontrava perdido em seus pensamentos. Ele ficou imaginando que o final da história do Sr. Kozawa era idêntico ao final da história dele. Vitor teria que saber mais detalhes com um bom japonês. Mas teria que esperar um momento mais propício, não poderia tocar em um assunto assim, na presença de Uzuki. Ela ficou muito abalada com a história que o pai havia contado. Após um tempo, a Sra. Miho, para distrair a filha, a chamou para que ajudasse a preparar um suco, para acompanhar a refeição deles, daquela noite. Assim que Vitor novamente ficou a sós com o Sr. Kozawa, perguntou: "O senhor esteve com o Sr. Guido, nesses dias?" Respondendo ao rapaz, o Sr. Kozawa disse: "Sim, ontem fui entregar uma caixa de pêssegos. Toda semana ele compra, aliás, quando fui entregar, vi você saindo correndo da casa dele." Vitor, ainda pensativo, disse: "O senhor se lembra se ele lhe deu algum presente?" Forçando a memória, o Sr. Kozawa disse: "Sim, ele me deu uma espécie de bola de bilhar. Era uma bola de número 7. Me lembro que ela estava muito quente, e eu a deixei cair. E ela se quebrou em vários pedaços, pedi desculpas. Mas ele apenas sorriu e disse: Não se preocupe com isso, vá para casa descansar, e cuidar da sua família."
Depois, ele tocou em meu ombro, e não senti mais a dor da queimadura, e até esqueci, apenas agradeci, e saí. Mas no trajeto de volta ao pomar, reparei que na palma de minha mão, havia a marca de um círculo, com o número 7 no meio. Diante de tão enigmática história, Vitor se distraiu, e só depois que reparou, que já eram quase 22 horas, ele não mais teria tempo de voltar para sua casa. Por conta das circunstâncias, ele foi convidado pela família Kozava a passar a noite com eles. Era o dia 6 de novembro, tecnicamente, aquela seria a última noite das aparições do cão monstro. O Sr. Kozava contou a Vitor que a última noite costuma ser a mais intensa, os sons são mais altos, às vezes até pode-se perceber trombadas nas portas. A criatura, quando não consegue a quantidade de pessoas que ela considera suficiente, usa de todos os artifícios para que alguém se desespere, abra a porta, e tente sair correndo, com medo de ter a porta derrubada, e a fera assim, poder entrar na casa, e levar seus moradores para a escuridão. Por volta da meia-noite, estranhos barulhos começam a acontecer na velha casa do pomar Kozava. Uma densa névoa invade o lugar. Arranhados acontecem nas portas, trombadas nas janelas e rosnados ensurdecedores. As trombadas eram tão fortes, que a casa parecia que sucumbiria e se despedaçaria. Todos estavam apavorados, Uzuki chorava, abraçada à mãe. O Sr. Kozava, tentando acalmar a filha, acariciava os cabelos. Vitor, com os olhos arregalados, olhava em todas as direções, as paredes pareciam que não suportariam. Elas estavam rachando. O Sr. Kozava, percebendo que Vitor olhava fixamente para um determinado ponto das paredes, falou: Vitor, não está acontecendo nada disso que você vê, essa criatura infernal está apenas te fazendo enxergar coisas que não são reais, para que entre em desespero. Não caia nessa ilusão. Essa coisa quer apenas que você tente fugir, abrindo a porta, para cair nas garras dela. Resista. Continua. Se você está gostando desse canal, por favor, deixe seu like. Se puder compartilhar, indicar o canal para outras pessoas que se interessam nesse tipo de conteúdo. O canal Dimensões Ocultas agradece. Boa noite.